noite? Aleluia, aleluia. Como é bom testemunhar, né, irmãos? Se tiver um testemunho, pode pedir oportunidade que a gente dá a oportunidade, tá? Em nome de Jesus. Livro de Lucas, eu quero te convidar para a gente abrir a Bíblia, capítulo 15. Irmãos, deixa eu dar um anúncio aqui e eu vou falar na gravidade que eu preciso de você. Domingo na Santa Ceia, eu só não vou contar com 3 irmãos acamados que a gente tem aqui, que a gente leva a Santa Ceia em casa. Tem a irmã Cleonice em Guadalupe, que todos a missionária assiste. Tem a irmã Francisca, o Jorge e o Ricardo. Não são 3, são 4. E a Expedita, então são 5. Domingo eu não conto com esses 5 aqui na igreja. O restante nós contamos com todos, sem exceção. Eu preciso de vocês aqui na Santa Ceia no domingo. Ah, mas pastor, eu ainda não tomo Santa Ceia, mas ceia daqui? Eu preciso de você domingo aqui, em nome de Jesus. Eu tenho algo para compartilhar contigo, eu tenho uma missão para compartilhar contigo, algo que Deus nos mostrou. Então eu necessito que você esteja na Santa Ceia, e os que estiverem na Santa Ceia vão ser as pessoas que a gente vai contar pelos próximos 6 meses, amém? Então se você não tiver, infelizmente eu não vou poder contar com você por uma grande obra que Deus vai fazer nesse lugar nos próximos 6 meses, amém? Então é fundamental. Se você estiver passando um pouquinho mal, toma um remédio, vem, depois vai embora, mas é fundamental que tu esteja aqui na Santa Ceia no domingo, que Deus vai compartilhar algo com a nossa vida em nome de Jesus. Livro de Lucas, capítulo 15, obrigado pela água. É a mesma leitura da abertura do nosso culto. O verso é o de número 3. Livro de Lucas, capítulo 15, verso de número 3. A palavra diz assim para a gente, ó. E ele, está um pouquinho alto. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Pai amado e querido, em o nome de Jesus, momento da sua palavra, nossa vida é colocada diante do Senhor, da sua presença. Nosso pedido é que o Senhor possa falar com a gente nessa noite. Senhor, tira todo pensamento contrário, tira toda preocupação adversa, tudo que tira a nossa atenção nessa hora, nós repreendemos em nome de Jesus, e a Ti clamamos, fala com Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Poder estar assentados. Eu vou pedir muito tua atenção nesses minutos que a gente vai estar aqui. Vou pedir que não transite pela igreja, que a água fique para depois, o banheiro também. Eu peço que tu escute a palavra. Irmãos, a gente vive um tempo muito difícil assim. É um tempo que a gente pode até se ocupar e se distrair com a nossa rotina na igreja. É um tempo que muitas vezes aqueles que estão dentro podem perder o seu foco. Mas existe uma coisa que inquieta o coração de Deus, e está nessa passagem que a gente acabou de ler. Se tem algo que o coração de Deus se preocupa, são as pessoas que ainda estão perdidos. São as pessoas que ainda... Isabelle, senta aqui nessa primeira cadeira, por favor, vem cá. São as pessoas que ainda estão perdidas. Isso inquieta o coração do nosso Deus. Deixa eu te dizer, querido, e aí você pensa assim às vezes:
Aqueles que ainda estão perdidos é aquele que está se drogando. Aquele que ainda está perdido é aquele que está afogado nas bebidas. Aquele que ainda está perdido é aquele que está cometendo crimes. Biblicamente, não é só essa pessoa. Biblicamente, aquele que ainda está perdido é aquele que não tem o Senhor Jesus como seu Salvador. Hoje, irmãos, hoje a escola do crescimento, eu anotei tudo, está anotado aqui no meu tablet. Eu não estou fazendo uma propaganda de puxa-saco. Eu conheço quem sabe expor a palavra, e eu sei o que é uma aula boa. Eu tenho tido a oportunidade de ter aulas aos sábados com os melhores professores de Bíblia do Rio de Janeiro ou do Brasil, sem exagero. Hoje a nossa escola do crescimento, se você não veio, põe na tua agenda para tu vir. Tem esse compromisso. Hoje a gente teve um período, apesar de estar falando de João, 1 Coríntios 15 foi esmiuçado. Sabe o que é que tu pegar de dentro e virar para fora, de fora para dentro? E como foi falado da ressurreição de Jesus, como foi falado da morte e da ressurreição de Jesus, queridos, inclusive foi falado que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria inútil, a nossa fé seria vã, seria sem sentido. Por último, foi citado um versículo que é o versículo mais distorcido da história da igreja. Na verdade foram dois. O primeiro, mais distorcido, é que as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo, quando diz isso, ele está querendo dizer o seguinte: se tu colar com alguém que fica falando que Jesus não ressuscitou, vai corromper esse teu bom costume. É isso que Paulo está querendo dizer. Mas na verdade Paulo tem razão. Qualquer má conversação, ela tende a te corromper. Por isso que a gente tem que se guardar. Mas tem um outro versículo que foi citado na escola do crescimento, que eu quero trazer para você dentro desse contexto da ovelha, que foi aquele versículo que diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. E aí tem tema de congresso, dizendo: se tu trabalhar, Deus abre a porta, se tu trabalhar, Deus recompensa. Paulo não disse isso. Paulo disse que se a gente trabalhar aqui, existe uma eternidade. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu sei que tem frases de para-choque de caminhão, de adesivos que inventam por aí, mas Paulo está falando de uma eternidade. Paulo está dizendo em 1 Coríntios 15 que o Senhor Jesus ressuscitou, e que nós vamos ressuscitar se tivermos Ele como nosso Salvador. Mas nós vamos ressuscitar naquele grande dia. Mas Paulo está apontando, isso faz todo sentido para os dias atuais, que a gente não pode ter uma perspectiva só terrena, que a gente não pode ter uma perspectiva só temporal, uma visão só olhando para os dias de hoje. Às vezes a gente pensa assim: não, se eu estiver ganhando tanto, eu estou bem, né? Se eu conseguir aí um emprego com 10 salários mínimos, quanto está o salário mínimo? 1.518, né? 1.518 está o salário mínimo. Se eu arrumar um emprego com 10 salários, minha vida está resolvida, né? Eu vou ganhar 15.800, é isso? 18, 15.180, eu estou resolvido. Deixa eu te dizer, e na eternidade, será que a gente está resolvido? E será que a nossa salvação está resolvida com 15 conto no bolso? 15 conto no bolso, querido, tu vai pagar 4 de plano de saúde, 4 de escola, mais uns 3 de habitação que tu vai levar teu padrão. O carro que tu vai comprar custa uns 200 mil, 100 mil. Tu vai viver tão apertado com 15 quanto o irmãozinho que ganha 2. E a gente continua aqui nessa terra. A gente continua aqui. Então, quando Jesus cita para a gente uma parábola linda como essa,
ele está mostrando a respeito de duas coisas, eu anotei aqui: do amor de Deus e da busca de Deus por cada alma. Sabe por quê? O fim da nossa vida não é buscar um emprego de 10 salários mínimos. Eu declaro, Deus pode fazer na tua vida, em nome de Jesus, mas tu tem que gerar valor, tá? Não adianta a gente achar que alguém vai olhar para nós e vai dizer: pimba, está contratado. Tu tem que gerar valor para merecer. Tu tem que se especializar, tem que resolver um problema monstro para justificar isso. Mas Deus pode fazer isso na sua vida. Mas Jesus está mostrando o seguinte: que a preocupação de Deus é o amor e a busca por cada alma. Nessa parábola, que a gente erroneamente denomina a parábola da centésima ovelha, não é da centésima ovelha. Essa parábola é a parábola da ovelha perdida. Centésima ovelha é o que eu vou falar com vocês no domingo que vem, na Santa Ceia. Essa é a parábola da ovelha perdida. Jesus está dando um se liga naquele povo, dizendo: a vida importa, a tua vida importa, a tua vida importa para mim, a tua existência importa para mim, e a tua existência, além dessa existência, importa para mim, importa para o Senhor. Se tu está aqui hoje, é que a tua vida importa para Ele. Deixa eu te afirmar. Tu que pensa às vezes que tu é um excluído, tu que pensa às vezes que ninguém está te vendo, que ninguém está contemplando teu sofrimento, que ninguém está contemplando o que tu está passando, que ninguém está vendo os B.O. que tu está enfrentando, Deus está dizendo através dessa parábola: a tua vida importa para mim. Essa parábola da ovelha perdida, ela não é só uma ilustração, porque ela é uma ilustração, não aconteceu. Jesus criou uma história bem criada, mas se a parábola é uma ilustração. Essa parábola ela vem mostrar para a gente a urgência da missão. Por quê, pastor? Porque o impressionante, queridos, não é ele ir em busca da centésima, da perdida. O impressionante é ele deixar as 99. Não é isso? Você tem 99, perde um, tá bom, vou continuar cuidando das 99 para não perder mais nenhum. É assim que a gente pensa. Na verdade tem 100, né? Você tem 100, perde um, eu vou continuar cuidando dos 99 para não perdê-los. Mas a lógica desse pastor é diferente, que representa Deus e Jesus. A lógica desse pastor, a lógica que ele usa é uma lógica espiritual. A lógica que ele parte é o seguinte: as 99 estão guardadas e bem cuidadas dentro do aprisco. E se elas estão protegidas dentro do aprisco, eu vou me arriscar a deixá-las dentro do aprisco e vou atrás da perdida. Essa é a lógica. Eu percebo que esse pastor, o bom pastor, ele não faz contas, ele não calcula perdas, ele sente a ausência e por isso ele vai. Deixa eu te perguntar nessa noite: há quanto tempo você não sente a ausência e vai? Há quanto tempo você não bate numa porta e fala assim: senti a tua ausência, estou aqui? Aí talvez você vai dizer na sua cadeira: é, pastor, eu fiquei uns tempos aí, meio lá, meio cá, ninguém me procurou. Eu não estou falando da tua reclamação que ninguém te procurou. Amadureça e cresça. Eu estou falando da nossa postura como crente, como conhecedor da palavra, como servo de Deus. Não inverta as minhas palavras, nem a lógica da passagem. Há quanto tempo a gente não sente a ausência e vai? Há quanto tempo a gente não sente a ausência e manda uma mensagem? Há quanto tempo a gente não sente a ausência e fala: oi, tudo bem? Como você está? Está precisando de alguma coisa? O bom pastor está ensinando isso para a gente. Daquele que sente a ausência, e ele não está procurando assim:
Se eu for, eu vou perder um tempinho com meus filhos. Se eu for, eu vou perder um tempinho do meu trabalho. Se eu for, eu vou perder um tempinho de descanso. Ele sente a ausência e vai. Deixa eu te afirmar uma coisa nessa noite, igreja, que eu não tenho tanto costume de falar aqui, mas a gente ensina. Jesus está voltando. E existe uma urgência na missão da igreja. A alma alcançada é uma vida salva de uma eternidade perdida. E o tempo de Deus é o agora. O tempo de Deus é o agora. Eu me recordo de um pastor, e não é parábola, é verdade. Um dia ele foi pregar na igreja dele, uma cidade inglesa no interior. E ele pregou e disse assim, a igreja estava repleta de visitantes. Ele falou assim: domingo que vem eu vou pregar para vocês sobre o perigo do pecado e da necessidade da salvação para todo ser humano. E ficou agendado para o domingo que vem. Cidade pequena. Sabe o que aconteceu? Aconteceu um grande incêndio na cidade, no local que estavam dentro dele quase todos os habitantes. 80% daquelas pessoas que estavam na igreja morreram durante a semana e não tiveram oportunidade de voltar no domingo que vem. Isso mostra para a gente a urgência da nossa missão. Você pode falar para o teu vizinho aí, Guilherme falou vizinho várias vezes hoje. Vou convidar o vizinho, Guilherme. Você pode falar, aí teu vizinho é tua esposa agora, Guilherme. Você pode falar para o teu vizinho: a nossa missão é urgente. Urgente. Sabe o que eu aprendo nessa passagem? Raquelzinha, vem comigo. Jesus, o tema da palavra, pode deixar no tema. Por uma ovelha, ele foi, é o tema da palavra de hoje. Eu quero compartilhar com vocês que Jesus se move por quem se perdeu. Escuta essa, igreja. Jesus não está parado. Jesus não está parado. Jesus é o pastor em movimento. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Se você está aqui hoje, se a tua vida foi alcançada, é porque existiu um movimento de Deus na tua vida para ir na tua direção até você. Esse movimento você pode chamar de célula. Esse movimento você pode chamar de um convite que o Jonas ou a Zezé fez, de uma visita que o pastor te fez, da nossa amizade que a gente estabeleceu, da palavra que tu ouviu. Não importa o que você chame, mas deixa eu te afirmar: o Senhor Jesus se move na direção de quem se perdeu. Ele é o bom pastor não está parado, o bom pastor está em movimento. E deixa eu te dizer, ele não está satisfeito com quem ele tem. Ele não está satisfeito com quem ele tem. Ele se preocupa e ele ama aquele que falta. Ele se preocupa com aquele que falta. Ou seja, ele é o pastor em movimento, e ele sempre vai ao encontro daqueles que se perderam. Mas pastor, eu estava lá em casa, não vi Jesus indo lá. Não? E o dia que a célula te chamou lá e você não atendeu? Eu já visitei gente que me atendeu da janela. É uma tremenda falta de educação. Mas querido, eu não estou procurando gente educada, eu estou cumprindo a missão. Eu já visitei gente, já tentei visitar gente que se escondeu dentro de casa e não atendeu a porta. Não importa. Eu estou cumprindo a missão. Cumprindo a missão. Eu já mandei mensagem para pessoas que me responderam a mensagem. Quando é o número do Pix que você pede, já testou? Manda a tua chave Pix. Essa mensagem ela é rapidamente respondida, a jato. Mas vem no culto do avivamento, demora a responder, só responde depois que o culto do avivamento passa. Vem no culto da família, só responde depois que o culto da família passa. E eu não pude.
não fico triste, eu não fico chateado, não fico aborrecido, nem você deve ficar também, tá? Mas deixa eu te dizer, Jesus está se movendo na direção de quem se perdeu. E sabe aonde isso é visto? No seu movimento, na sua vida, na sua intenção, no seu convite. Jesus é visto quando você vai. Em João, no capítulo 10, no verso 11, a palavra vai dizer assim, o Senhor diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E é exatamente isso que ele fez. Ele desce da sua glória e vem em carne. Ele se entrega como Deus. Ele é crucificado na cruz, ele é morto na cruz. E a gente percebe que ele escolhe caminhar pelas estradas empoeiradas da Palestina, do Oriente Médio. Para quê? Para buscar e salvar os que haviam se perdido. Então Jesus se move para quem se perdeu. Tem uma leitura muito interessante que está no livro de Marcos, no capítulo 1, no 38. Jesus estava por ali, irmãos, e a coisa mais gostosa e saborosa e privilégio é você estar perto de um mestre. Querido, quando você está perto de um mestre, eu já tive a oportunidade de estar perto de alguns. Eu não vejo a hora passar, eu não vejo os minutos passarem. Quando eu saio da presença do mestre, eu quero já estar outro dia junto com o mestre, para aprender com o mestre. E aí a Bíblia vai dizer que lá em Marcos 1,38, os homens foram até a presença de Jesus, e o texto dá a entender que eles queriam Jesus só para eles. Sabe, quando teu filho pega o ursinho de pelúcia, a Milena faz isso, o Guilherme pescou para ela. O Guilherme é bom nisso, aquele que você gasta R$100 e não pega ursinho nenhum, o Guilherme consegue. Depois deixa um dinheiro com ele para ele pegar para os teus filhos também. E ele consegue, não sei o que ele faz. Aí ele pegou lá um astronauta para a Milena de pelúcia. Aí a Milena dorme assim, ó, abraçadinho com o astronauta que o Guilherme pescou para ela. Deixa eu te dizer, esses homens de Marcos 1,38, Pablo, chegaram diante de Jesus e quiseram esse Jesus assim, ó, abraçadinho. Aí Jesus vira para eles e fala assim: vamos a outros lugares, vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também ali. Foi para isso que eu vim. Jesus já quebra o barato dele. Jesus está dizendo: olha, não vim aqui para a gente ficar batendo papinho, não vim aqui para a gente ficar abraçadinho, não vim aqui para a gente ficar comendo peixe frito apenas, não vim aqui para a gente ficar de resenha. Vamos a outra aldeia, vamos levar a palavra, vamos adiante, porque foi para isso que eu vim aqui. Eu aprendo que a gente não pode ser uma igreja estática, a gente tem que ser uma igreja dinâmica. A gente precisa ser cristãos em movimento. O amor de Cristo nos constrange, está escrito lá em Coríntios. Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. E quando eu leio uma palavra dessa, eu vejo que ele nos constrange a sair da zona do conforto. Tem muito crente enferrujado por aí, irmãos. Tem muita gente enferrujada, gente que poderia estar alcançando vidas, gente que poderia estar mandando uma mensagem para alguém, sabe? Um dia desse eu vi um testemunho de uma pastora. Ela pegou o Uber para ir para a igreja. O Uber falou assim: sou afastado. Ela: vem domingo que vem, já que tu é afastado, me dá teu telefone. Domingo seguinte, ele deu uma desculpa. Ela: tem problema, vem no outro. No outro, ele deu uma desculpa. E ela insistiu: querido, estou te esperando, não estou te vendo. No outro, ele deu outra desculpa. Na terceira semana, ela virou para ele e falou assim: olha, eu não te conheço direito, mas eu vou te dar um conselho. É o diabo que está te atrapalhando vir. Irmãos, a gente nem age assim, né? Às vezes devia agir. E ela disse para ele: é o diabo que... Guilherme estava comigo nesse dia que a pastora falou isso. É o diabo que está te atrapalhando chegar aqui. No culto seguinte, ela ministra na sala. Eles têm uma sala que os novos, quem aceita Jesus sai do templo e vai para uma salinha, e ela ministra para quem acabou de aceitar Jesus. Quando ela está ministrando, quem aparece diante dela?
o motorista do Uber. 4 mensagens, uma alma. Quanto custa 4 mensagens no teu plano de dados no WhatsApp? Nada, né? 0. Que a gente manda mais de 1000, né? 4 mensagens, uma alma. 4 mensagens, uma alma. O bom pastor está em movimento. E sabe quando é que você vai ver o pastor se movimentando por aí? O bom pastor, que é Jesus. Quando eu olhar para a missionária, ela está representando ele. Quando eu olhar para o Vander lá na célula crescer, é o bom pastor. Quando eu ver a Rosa lá na crescer, é o bom pastor. Quando eu vejo a Patrícia Guedes na Juntos, quando eu vejo o Guilherme na Juntos, quando eu vejo o pessoal da Somar, é o bom pastor se movimentando, é o bom pastor caminhando na direção das pessoas, é o bom pastor se revelando na vida das pessoas. E de que forma ele faz isso? Através de você, através de nós. Quem é a sua ovelha perdida hoje? Quem é? Onde é que a sua ovelha perdida está hoje? O que você fará a esse respeito? Será que a ovelha está perdida? A gente está batendo palma. Às vezes a gente está batendo palma para a ovelha perdida dentro da nossa casa. Será que tu não vai fazer alguma coisa? O bom pastor está dizendo hoje: você é meu representante. Esse filho que você tem clamado por ele, é você um instrumento. Papai, mamãe, irmão, esse parente que tu está clamando, que não aceita nunca, que não vem, você é um instrumento. Cristo vai ser visto, Jesus vai se mover por quem se perdeu, através da sua vida, através da sua vida, através da sua vida. Aleluia. Quando você abraçar uma pessoa, Jesus está abraçando alguém. Quando você liberar uma palavra para uma pessoa, Jesus está liberando uma palavra. Quando você liberar uma palavra de cura, Ele está curando. Quando tu liberar uma palavra de salvação, Ele está salvando. Eu aprendo que o valor da ovelha está no coração do pastor. Sabe por quê? E todo pastor que eu falar aqui hoje não é o pastor Felipe, tá? É Jesus. Que aos olhos do mundo, uma entre 100 não faz diferença. Não faz, irmãos, não faz. Aos olhos de Jesus, o que falta vale uma busca incansável. Tipo, você tem lá no seu armário, a gente que é homem tem um sapato social e uns 2 tênis, né? Agora, e as irmãs Jonas? Meu Deus do céu, ela tem uma sapatilha, tem uma sandália preta, ela tem uma sandália bege, ela tem uma sandália rosa, ela tem uma sandália para ir no casamento. A gente tem uma havaiana, ela tem uma havaiana rosa, uma preta, uma azul, uma verde, uma que ela ganhou no casamento de não sei quem. Não é assim? Tem dia que eu vou sair lá, irmãos, a minha eu nunca acho. A minha não é havaiana não, a minha é Ipanema. Eu não acho a minha. E aí eu pego uma roxa, uma lilás, uma preta, uma azul. O que eu quero dizer? Irmã, você que tem muito, se a gente catar aquele teu sapato da Mr. Cat, tu nem se dá conta. Tu vai descobrir meses depois. Tu vai descobrir anos depois. O tanto de vestido que você tem no teu guarda-roupa, o tanto de camisa, de calça, de saia, de um monte de coisa que tem. Se sumir uns 5 anos depois, você vai pensar assim: caraca, tem ladrão aqui em casa? Sumiu aquela roupa? Eu gostava tanto. A gente nem percebe, né, irmã Fátima? Irmã Fátima catava os meus, aí eu ia descobrir quando tinha alguém usando, que aí doava para uma criancinha que não tinha condição, para um jovenzinho que não tinha condição. Aí eu chegava na igreja e falava: caramba, aquela minha camisa novinha,
aquele meu sapato que eu adorava. Eu vou tomar desse menino agora. Eu vou deixar esse garoto pelado na igreja com a minha roupa. Pois a gente vai entendendo, né? Mas a gente nem percebe. Nem percebe, porque a gente tem muito. Mas a Bíblia diz que o bom pastor perdeu uma ovelha e ficou injuriado. Pastor, porque era a ovelha especial. Porque aquela sandália da Arezzo. Arezzo é cara ainda? É, Fabiana? É, Tainá? Mais de 1.000? Por aí, né? Mas ele percebeu porque a ovelha era da Arezzo. Era da Richard. Richard é mais de 1.000 uma camisa. É porque era a camisa da Richard. Ele percebeu porque ele é o bom pastor. Ele percebeu porque ele é o bom pastor. E o bom pastor, o valor dela está no coração. E a Bíblia vai dizer no verso 5 assim, ó: e achando-a, a põe em seus ombros. Tem uma toalhinha ali na minha bolsa, se puder pegar para mim. E achando-a, põe nos seus ombros, cheio de júbilo. O bom pastor não reclama da ovelha ter saído. Ele celebra que ela volta. Aleluia! Ele celebra que ela volta. Não há julgamento, não há acolhimento, não há exigência de explicações da ovelha. Ele a levanta. E eu percebo que isso é a graça. Eu percebo que isso é a graça. A graça é a iniciativa de Deus de focar o seu olhar na vida daquele que precisa. A graça de Deus é a iniciativa do Criador de olhar para mim. Para mim, irmãos. Você ri de mim? Eu gostava de funk. Eu gostava doido com futebol. Ontem eu levei minha filha no Maracanã, Isabelle. Ela adorou. Querido, sabe aquele sentimento ruim? Meu time estava ganhando ainda, tá? Não é porque perdeu, não. Sabe aquela coisa ruim dentro da gente? Sabe aquela vontade de ir embora? Aquela coisa assim, quase botando para fora. Queridos, eu não vim embora por causa da minha filha, porque ela estava tendo o primeiro contato dela. Eu não tenho mais prazer nessas coisas. Eu não tenho mais prazer nisso. Mas um dia eu tive. Um dia eu tive. Eu não tenho mais prazer no Claudinho e Bochecha, mas um dia eu tive. Um dia eu tive. E a graça é o olhar de Deus na direção do pecador. A graça é o olhar de Deus na direção do pecador. É aquele olhar que se revela. É uma iniciativa, um esforço de Deus, uma alegria de Deus para que a salvação seja compartilhada e alcance a minha vida. E aí você vai dizer: pastor, mas como é que você deixou essas coisas? Querido, pelo mesmo motivo que o pássaro voa, pelo mesmo motivo que o gato mia. Depois que você tem Jesus como teu Salvador, naturalmente, aquilo que não pertence ao Senhor, com naturalidade essas coisas vão se afastando da nossa vida, e a gente vai cultivando um prazer em outras. Eu percebo que o valor da ovelha está no coração de Jesus, e o seu valor, aquilo que você vale, está no coração dele. E ele teve uma iniciativa de te salvar, ele teve uma iniciativa de te alcançar. E é por isso que a gente não pode viver distante, é por isso que a gente não pode viver desconectado, é por isso que a gente não pode viver uma vida de costas para Deus, é por isso que a gente não pode viver uma vida só nos nossos próprios interesses, só nas nossas próprias vontades, porque o valor da ovelha está no coração dele. Então eu olho hoje para o coração de Deus, eu vejo o seu valor. Eu olho para o coração de Deus e eu vejo o nosso valor. Eu olho para o coração de Deus e nunca vou conseguir entrar lá dentro, mas a palavra me revela, a palavra nos mostra que o teu valor está no coração de Deus, e que Ele teve uma iniciativa de ir na tua direção, de vir na minha direção. O texto vai dizer que Ele pega a ovelha que estava perdida, e quando a gente encontra o filho que se perdeu, a gente quer dar umas chineladas, né?
Aqui é grande a igreja. Isabelle, quando era pequena, já se perdeu. A gente procurando na rua, ela estava aqui dentro escondida. Milena já se perdeu. E na hora que a gente encontra, dá vontade de fazer o quê, né? Mas o Pai, quando Ele nos encontra, Ele não vem com cobranças. O Pai, quando Ele nos encontra, Ele põe nos ombros. O profeta Isaías, que é considerado o profeta messiânico, que fala de Jesus, mesmo sendo 400 anos antes, ele diz assim: como o pastor, Ele cuida do seu rebanho, como o braço ajunta os cordeirinhos, Ele os carrega no colo. Talvez hoje você saiu da sua casa para vir aqui. Só Deus sabe como é que você deixou a tua casa. Só Deus sabe a discussão que vocês tiveram. Só Deus sabe as palavras que tu escutou. Talvez você sentou hoje nessa cadeira e falou assim: não sei como é que essas pernas me trouxeram. Deixa eu te dizer, não foi tuas pernas que te trouxeram. O bom pastor te colocou nos seus ombros e te trouxe aqui para você receber do amor dele nessa noite. O bom pastor te colocou nos seus ombros e você talvez não tivesse forças, talvez as coisas que te acometeram foram maiores, mas hoje o Pai te traz aqui para dizer: o teu valor está aqui dentro do meu coração. Eu percebo que Jesus, quando Ele encontra a ovelha, Ele assume o peso dela. Ele assume o peso dela. Outro dia eu brinquei lá em casa. Eu falo umas coisas que não devia falar, mas eu vou falar. Outro dia eu brinquei lá em casa, peguei minha esposa assim no colo, e ela falou assim: mas tu tá fraco, hein? Aguenta nada. Aí eu falei assim: também? Tu quer que eu carregue saco de cimento, garota? Né, Jonas? Jonas também não aguenta nada não, que eu sei, né? Na obra aqui, ficou uma semana depois de interditado. A gente não aguenta pesos. Me perdoa, tá, irmão? Brincadeira. A gente não aguenta pesos. Mas Jesus, quando Ele te encontra, Ele assume o seu peso. Pastor, a minha vida, a minha história até aqui traz um peso pesado. A minha trajetória traz um monte de coisas, uma série de coisas. Eu sou aqueles problemáticos. Eu sou aquele que chegou na igreja trazendo uma série de cargas e de bagagens. Mas a palavra está nos mostrando, tanto em Lucas como em Isaías, Ele assume o teu peso. Só Ele. Pastor Felipe não tem jeito. Ou seja, Ele não apenas salva, Ele sustenta. Ele não apenas salva, Ele sustenta. Talvez você hoje está aqui como essa ovelha e eu. E aí você pensa assim: Jesus vai me punir, vai me acusar, vai botar... Não. Ele não pergunta por que você foi. Ele diz: que bom que você veio. Ele não te acusa porque que você pensou algumas coisas de sair fora. Ele diz: meu filho, eu te recebo de volta. E Ele não diz assim: eu não estou te aguentando mais. Ele diz assim: deixa que eu carrego teus pesos. Talvez você veio com peso hoje, e Jesus está dizendo: deixa que eu carrego os seus pesos. Eu te pergunto, quantas ovelhas estão ao nosso redor? Feridas, machucadas, desigrejadas. Desegrejado, ele é um crente, mas ele não tem igreja. Que ele foi enganado, ele foi ferido. Quantos por aí esperando um gesto meu? Quantos por aí esperando um gesto seu? Eu declaro, vem comigo, Raquel, estou caminhando para o final. Aí não, Kekel. Eu declaro que a alegria do céu está na volta de 100, de um só. Queridos, o céu não se impressiona com estruturas bonitas, que Deus criou tudo. Já subiu ali a Serra de Teresópolis? É lindo, né? Antes da favela. Se você passar da entrada, tem uma favela horrorosa, mas até a primeira entrada de Teresópolis é lindo. Você vê o dedo de Deus, o
Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Eu sinto a presença quando eu passo ali. Eu adoro aquele lugar. Quero ir até com a minha família em breve. O céu conhece paisagens bonitas, porque foi Deus que os criou. Estruturas bonitas, igrejas bonitas, roupas bonitas, pessoas bonitas, não alegram o céu. Não, pastor, mas eu fui numa igreja, lá em Caxias eu passei ontem. Quando você pega ali a principal, tem uma igreja linda. Falei com a Fabiana, que igrejão, que igreja top. O céu não se alegra com estruturas bonitas. O céu se alegra com a volta de uma alma. O céu se alegra quando uma alma é alcançada. A celebração do céu não é porque deu 100 pessoas no culto. A celebração de Deus não é porque teve 1000 pessoas no culto de celebração ou 100. A celebração do céu é quando há corações rendidos. Essa é a celebração do céu. Paulo, quando ele vai escrever aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 2, ele diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma atitude. E que alegria é essa de Paulo? Ver o reino crescendo, ver a obra avançando, ver vidas sendo alcançadas. João, ao escrever a sua terceira epístola, 3 João 4, ele afirma assim: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. João está dizendo isso. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. E essa é a alegria do nosso Deus. Deixa eu te afirmar uma coisa. E quando a gente participa dessa busca, quando você participa dessa busca, quando você participa dessa pesca, a alegria do céu passa a ser também a tua alegria. Eu me recordo, há uns 25, 27 anos atrás, a nossa igreja teve um grande avivamento. Saiu de um culto muito minguado, sem instrumentista, para um culto, explodiu. Recebíamos muitos visitantes, muitos. Eu me recordo como Deus usava a vida da minha mãe. Eu olhava assim para minha mãe, daqui a pouco minha mãe estava lá na pessoa. Pô, aceita Jesus, toma uma decisão. E a pessoa vinha. Aí ela em outra, ela falava: aceita Jesus, toma uma decisão. Toma essa decisão. Ela não tinha vergonha. E a pessoa vinha. E um dia eu falei assim: eu acho que é o seu dom. E eu via como ela e como a igreja ficava alegre, né, missionária? Viveu esse tempo. Sabe por quê? Quando você participa dessa busca, a tua alegria passa a ser a mesma alegria do céu. Tem muita gente lá fora celebrando carros, cargos, dinheiro. Isso tudo é bom, e Deus dá, que Ele é bom. Mas quando você entra no propósito e participa da busca, a nossa alegria passa a ser a alegria do céu. A parábola então vai terminar, e eu estou quase no final, te prometo, com Jesus afirmando: assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A parábola termina convocando a gente para uma celebração. Não é uma missão solitária, é um chamado coletivo à alegria do céu. Não há maior honra para a gente do que fazer o céu festejar. A maior honra que a gente pode ter é fazer o céu festejar. Deixa eu te perguntar nessa noite: quanto tempo que tu não contribui para o céu festejar? Qual foi a tua última contribuição para o céu festejar? A alegria do céu está na volta de um só. Quantos voltaram com a tua contribuição? Quantos voltaram com a tua oração? Quantos voltaram com a tua visita? Quantos voltaram com a tua célula? Quantos voltaram com o teu amor? Quantos a gente levou alegria até os céus? E aí eu termino. Eu entendo que a gente está falando de um chamado de urgência, Raquel. Sabe por quê?
porque Jesus está voltando. Lá em Mateus 24:14, o Senhor fala assim: esse evangelho será pregado em todo o mundo, com todas as nações, então virá o fim. A colheita é urgente, porque Jesus está voltando, porque o tempo está acabando. Jesus deixou bem claro que à medida que a pregação do evangelho evoluísse, crescesse, disseminasse, o fim estava se aproximando. E hoje a gente tem internet, a China bloqueia, os países que perseguem bloqueiam, mas mesmo com um bloqueio, a palavra chega, missionários vão. Então eu posso te afirmar que se não todos, quase todos os lugares a palavra já chegou, se não todas as pessoas, quase todas as pessoas já escutaram, e nós estamos chegando perto do tempo do fim. E se a gente está no tempo do fim, não há mais tempo. Não há mais tempo para a gente dar uma voltinha ali fora. Não há mais tempo para a gente dar uma curtidinha ali fora. Não há mais tempo para a gente dar assim uma usufruidinha ali fora. Não há mais tempo da gente assim dar uns beijinhos ali fora. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele diz assim: o Senhor descerá dos céus com um brado, com um grande brado. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Ele vem. Ele vem. Ele vem e eu e você não podemos ser pegos de surpresa. Ele vem e eu e você não podemos ser pegos assim. Não, peraí, Senhor, deixa eu resolver isso aqui rapidinho, deixa eu resolver essa pendência aqui, é muito rápido. Não, é não abrir e fechar de olhos. É como um relâmpago sai do Oriente e vai até o Ocidente. Já viu? Lá na costa eu sempre via relâmpago cruzava assim, irmãos, era num piscar de olhos. Assim vai ser a volta de Jesus. Não tem tempo. O tempo do conserto é hoje, o tempo da organização é hoje, o tempo do perdão é hoje, o tempo de estar, não vou dizer perfeito, que perfeição não existe, mas o tempo de estar rendido na presença de Deus é agora. Quantas vezes a gente chama, vamos fazer uma visita, o camarada diz assim: não estou preparado, que lá manifesta. Se tu não está preparado para enfrentar um capeta, como é que tu entra no céu? Se tu não está preparado para ministrar um estudo de célula, como é que tu entra no céu? Se tu não está preparado para orar por alguém, como é que tu entra no céu? O tempo está perto, Jesus está voltando, e isso mostra a necessidade da ovelha. Romanos 13:11 diz assim: porque já não é hora, porque já é hora de despertar, diz o sono, porque agora a nossa salvação está mais perto do que no princípio, quando cremos. A nossa salvação está próxima, igreja, está próxima. Passarinhos, belas flores querem me encantar, mas eu contemplo os celestes. Como é que é, irmã Célia? Eu contemplo celestes esplendores. Eu contemplo o meu lar. O arpista, né, o cantor da harpa, diz que os passarinhos, belas flores. Mas a gente está em 2025. Hoje tem outros passarinhos e belas flores, né? Passarinhos que andam pelados por aí, prazeres que andam por aí. Mas Jesus está dizendo hoje: contempla hoje o teu lar. Contempla hoje o teu lar. Deixa as distrações e contempla o teu lar. Deixa as coisas momentâneas e contempla o teu lar. O pastor está voltando. O sumo pastor está voltando. E ele não quer encontrar somente a gente na posição. Estar na posição é estar em movimento. Estar na posição é estar buscando outras ovelhas. Estar na posição é estar em busca de outras ovelhas para levar alegria para o céu. Não é só estar direitinho. Pastor, eu tinha um primo que falava assim: primo, pô, tô certão agora, primo. Ele se consertava, ele falava assim: primo, tô direitinho agora na presença. Querido, não é só estar direitinho, não. É caçar outras ovelhas também.
é buscar outras ovelhas também. Deixa eu te dizer, hoje você não precisa sair e trazer 100. Você precisa se comprometer com uma só. Eu quero te convidar hoje a você orar assim: Senhor, qual é a minha ovelha? Por uma, Joana, Jesus foi. Patrícia Martins, que tu é boa nisso. Pela próxima, eu e você iremos. Tu crê nisso? Por uma Jesus foi, e pela próxima nós iremos. E nós iremos agora, porque o tempo é curto. Então eu quero fazer 2 convites nessa noite. A você que precisa voltar para a posição. Vamos estar de pé nessa hora.